Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed. Estou com você hoje para cumprir a promessa que eu te fiz. Eu falei que iria hoje dar armas poderosas para que você seja um guerreiro de Deus, um herói da salvação das almas, com a ajuda da graça de Deus. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, eu venho cumprir essa promessa. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero questionar uma coisa. Você que está fazendo essa quaresma de São Miguel conosco, esforçando para ser fiel, e até hoje, meu irmão, você não se inscreveu no nosso canal, nós sabemos, temos como saber disso, que tem muitas pessoas que estão fazendo a quaresma com a gente e não se inscreveram. Basta apertar aqui o botãozinho, basta tocar no sininho para receber as notificações, você não faz esforço nenhum e ajuda essa obra de Deus. É o mínimo que você faz para ajudar o nosso canal a poder evangelizar mais e atingir mais almas. Se inscrever, dar o like. Isso é a sua participação nessa obra de evangelização. Combinado? Posso contar com você? Então vamos rezar e iniciar esse nosso vídeo de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois é, meus irmãos, eu falei de armas poderosas, eu falei de sermos guerreiros, de sermos heróis, mas quem são os heróis para a história da salvação, para a igreja? Quem são os heróis diante de Deus? Esses grandes guerreiros foram aqueles que souberam reconhecer o seu nada, a sua fraqueza, a sua pequenez, e se colocaram a serviço. Porque se colocaram à disposição de Deus, Deus os revestiu das armaduras mais poderosas para que eles pudessem levar o seu amor às almas. Vou contar para você uma breve história, talvez até eu já tenha contado em algum vídeo do nosso canal. O que foi? A experiência que eu tive com o meu pai no dia de finados. Eu disse a ele: pai, toma essa garrafinha de água benta e eu vou levar essa garrafinha, eu vou por aqui, você vai por aqui e a gente se encontra. Nós vamos jogar água benta pedindo ao Senhor o alívio das santas almas que estão sofrendo no purgatório. E quando nós jogamos e rezamos pelas almas, nos encontramos e o meu pai disse uma palavra profética, né? Ele disse: olha aqui, meu filho, como eu estou molhado, como eu estou abençoado pela água benta. Eu fui abençoar os outros e eu fui mais abençoado do que as almas. Então, para mim, isso foi um sinal, Deus falando. Quando nós nos colocamos a serviço, quando nós nos preocupamos de dar às almas aquilo que elas estão precisando, nós somos os mais beneficiados. Nós somos mais fortalecidos quando fortalecemos as almas. Nós somos mais abençoados quando nós levamos a bênção de Deus. E você que tem recebido tantas graças nessa quaresma de São Miguel, você que tem participado com fervor, tem rezado, tem aprendido muitas coisas novas, será que você vai guardar tudo isso só para você? Não, meu irmão, você não pode guardar só para você. Você precisa transbordar para outras pessoas toda a riqueza da graça de Deus que você tem recebido. Você precisa ser um missionário, você precisa ser um apóstolo. O que significa apóstolo? Significa enviado por Deus. Mas você pode pensar: irmão, eu sei, tem sido boa essa quaresma, eu tenho aprendido, mas eu sou um grande pecador, uma grande pecadora. Olha, hoje nós celebramos o dia de festa do apóstolo São Mateus. Quem era Mateus? Era um publicano. Publicano eram os cobradores de impostos, eram pecadores públicos. O povo tinha raiva dos publicanos, porque eles eram como traidores da pátria, ligados ao Império Romano, e eles tomavam benefício com os impostos, tiravam uma parte grande para eles. Eram realmente como os corruptos, os políticos que são corruptos hoje em dia, que despertam raiva no povo. Assim era Mateus. E Jesus chamou ele
pecador que era, para se tornar, Jesus preparou este homem para se tornar não só apóstolo, mas evangelista. Ele escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Então, e você vai dizer, mas irmão, Jesus depois de muito tempo que preparou Mateus, é que enviou ele, é que ele escreveu o evangelho. Não. Jesus, enquanto estava formando os seus 12 apóstolos, ainda imperfeitos, ainda brigavam, ainda cheios de problemas, não tinham chegado a essa maturidade total. Jesus já começa a enviá-los, 2 a 2, para andar em toda a região de Israel, para pregar o evangelho, pregar a boa notícia da chegada do Messias. Então, meu irmão, não vai esperar que você seja santo e perfeito para levar o amor de Deus para as pessoas, para transbordar aquilo que você tem recebido. Porque se você esperar você ser perfeito, nunca vai chegar esse dia, porque só no céu nós seremos perfeitos. Aqui nessa terra nunca vai chegar esse dia. E por incrível que pareça, quando você começa a se dedicar mais ao Evangelho, você mesmo já está mais protegido. Você está mais fortalecido até contra as ansiedades, as depressões. Sabe por quê? Porque você começa a ter um sentido para a sua vida, um foco, uma batalha para salvar almas do perigo da perdição, para levar outras pessoas a experimentarem esse amor que você já começou a experimentar, para que você entenda um pouco mais profundamente o que eu estou querendo do fundo do meu coração dizer para você, a alegria que é servir a Deus, a alegria que é doar a nossa vida para anunciar o Evangelho. Claro que nem todos têm o chamado para serem religiosos, padres, freiras, mas essa missão não é só para nós não, é para cada cristão batizado. Eu quero que você veja, vai aparecer aqui esse quadradinho, que você clicando aqui, você vai conhecer o testemunho da nossa madre fundadora do Instituto Hesed. São duas, a Madre Kelly Patrícia e a Madre Jane Madeleine. As duas juntas fundaram, por inspiração do Espírito Santo, este instituto que está fazendo tanto bem para vocês, o Instituto Hesed. E aqui, conhecendo o testemunho da Madre Jane, você vai ver que ela teve essa experiência parecida com Mateus. Ela teve uma vida longe de Deus, uma vida que errou, e por causa desses erros da sua história e também pelas feridas do seu passado, ela chegou no fundo do poço. Que talvez você estivesse ao começar essa quaresma de São Miguel, talvez você ainda esteja tentando se levantar desse fundo do poço, que é onde o inimigo quer nos ver, quer nos levar. Porém, se nós buscamos e nos abrimos para essa graça de Deus, para essa misericórdia, para esse amor, nós nunca seremos a mesma pessoa. Eu te convido de ver esse vídeo, de ver esse testemunho, se você ainda não viu, até você vai entender um pouco da história do nosso instituto, que foi desejado por Deus. Vendo esse testemunho, e eu peço que você veja não só o primeiro, que mostra a parte ruim, mas principalmente o segundo. Depois de você ver, claro, o primeiro, veja a segunda parte do testemunho que ela deu na Canção Nova, porque você vai ver a luz de Deus entrando numa alma que se abre, que se deixa curar, que se deixa amar. Esse mesmo amor que restaurou a Madre Jane e fez com que ela se tornasse hoje uma apóstola dos apóstolos, quer fazer a mesma coisa com a sua vida. Por que é que eu usei esse termo, apóstola dos apóstolos? Porque, meus irmãos, Santa Maria Madalena, que foi uma mulher que foi possessa de 7 demônios, 7 significa em todas as áreas da sua vida, chegou ao mais profundo das trevas, Jesus transformou ela em apóstola dos apóstolos. O que significa apóstolo? Eu já disse, enviado por Jesus. E ela foi enviada por Jesus para anunciar aos apóstolos que ele havia ressuscitado. O que os apóstolos tinham que anunciar para o mundo inteiro, quem anunciou para eles foi Santa Maria Madalena. Essa mulher que foi tirada do fundo do poço, se tornou apóstola dos apóstolos. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que esse termo, apóstola dos apóstolos, não só para Madalena, porque a tradição diz que ela viveu depois uma vida eremítica,
oferecendo orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores e pelos missionários. Assim foi a vida de Santa Teresinha. Ela diz: nós do Carmelo somos chamadas a ser apóstola dos apóstolos. O que significa isso? Nós é que pela nossa oração, sacrifício e amor trazemos graças, fortalecimento para os padres, para os bispos, para os missionários, para aqueles que estão evangelizando de frente, para aqueles que falam no YouTube, para que eu hoje possa ter êxito. Tem muitas irmãs aqui no mosteiro se sacrificando, jejuando, rezando, para que você possa receber as graças através desses vídeos. Por isso Santa Teresinha vai dizer que ela era, que os carmelitas, que as almas religiosas são apóstolos dos apóstolos, porque fortalece pela oração os que estão evangelizando. E o que acontece? Ela que nunca saiu do Carmelo foi considerada pela Igreja a patrona das missões, junto com São Francisco Xavier, que viveu nas missões, né? Por quê? Porque ela dedicou a sua vida pela evangelização. O que você tem feito pelo anúncio do Evangelho? O que você tem feito para que outras pessoas conheçam a Jesus? Eu repito, se você dedicar a sua vida para evangelizar, você vai ver que a sua própria vida vai ser fortalecida e beneficiada com isso. Talvez você fique se perguntando como você poderia ajudar, evangelizar mais. Como? Eu vou dar 2 exemplos para você. Foi uma pessoa, um amigo que eu conheci, e ele hoje dedica sua vida para evangelizar nos presídios. Ele foi trabalhar como agente penitenciário. Quando ele chegou no presídio, ele disse: onde está a presença da Igreja Católica aqui? Ele conversou com um amigo dele católico. E o amigo dele disse: e você é o quê? Ele perguntou: onde está a igreja? E o amigo perguntou: e você é o quê? Ele mesmo me contou essa história. Disse que aquilo foi um tapa na cara dele, que ele entendeu que Deus queria que ele fosse a presença da igreja. E esse homem disse o seu sim. Quanta luz ele tem levado dentro dos presídios, em lugares de tanto sofrimento, instrumento de conversão para os presos. Uma outra pessoa estava indo comigo no hospital no tempo que eu estava com câncer, e ele disse: irmão, eu acho errado a Igreja Católica não se fazer mais presente aqui nos hospitais, aqui no meio dos doentes. E eu perguntei para ele: você faz parte de algum movimento, de alguma pastoral da igreja? Ele disse: não. Eu falei assim: por que não? Você é a igreja, meu irmão. Onde está o seu serviço para o reino de Deus? O seu serviço para essas pessoas que estão precisando? Às vezes queremos discutir religião, queremos falar e não tomamos atitude. Nós somos igreja. O que eu estou fazendo para evangelizar? Será que eu tenho vergonha de falar de Jesus? Uma vez ouvi uma pregação do Raniero Cantalamessa que ele questionava: ora, será que você já confessou com o padre de não ter evangelizado? De você ter tido uma oportunidade para evangelizar e ter desperdiçado? Pois é, Jesus só vai vir depois que todos conhecerem o Evangelho. Se eu não conheço o Evangelho, ou se eu não anuncio o Evangelho, eu estou atrasando a vinda de Jesus, o triunfo de Deus nesse mundo. Se eu anuncio o Evangelho, eu estou acelerando, como diz a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, eu estou apressando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar de confiar em Deus. Você se acha pequeno? Paulo também era perseguidor da igreja, se tornou grande evangelizador. Pedro negou Jesus 3 vezes e mesmo assim Jesus o escolheu. O povo de Israel, Deuteronômio 7,7, não é porque sois o povo maior, mais numeroso, que eu vos escolhi, justamente por ser o menor, o mais fraco. O rei Davi eram 7 irmãos, ele era o caçula, ele era o mais fraco, era o mais novo, o mais incapaz. E Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus escolheu aquele menor, o mais fraco de todos. E quando ele vai enfrentar o gigante, Golias, ele vai usar as armas de Deus, que é a sua fé. Ele coloca 5 pedras lisas dentro do seu alforje, dentro daquela bolsa que ele trazia, e com essas armas simples,
ele vai vencer, porque ele diz assim: você vem com arrogância e com a sua força humana, eu venho confiando no nome do Senhor. Davi veio não confiando na força dele, confiando em Deus. Você deve estar se perguntando: irmão, você falou de armas poderosas para poder vencer o inimigo, e onde é que estão essas armas? Exatamente agora que eu quero chegar. Primeiro passo é você se colocar a serviço para evangelizar. O próprio Deus te protege se você se coloca ao serviço dele. E o segundo passo, meus irmãos, é atender o pedido da Virgem Maria. Nas suas aparições ela tem falado que o mundo está realmente em tempo de trevas. O inimigo tem conseguido derrubar muitas pessoas, destruir matrimônios, derrubar as almas. Por isso Nossa Senhora disse: assim como o pequeno Davi, com 5 pedras, venceu aquele que era mais forte do que ele, que representa Satanás, representa o nosso inimigo, que é mais forte do que nós. Mas se nós confiamos nas armas de Deus, nós venceremos esse inimigo. E pode ser até que você diga assim: irmão, eu já conheço essas 5 pedrinhas, eu já conheço essas 5 armas, mas será que você tem vivenciado essas 5 armas? Se você tem vivenciado, eu tenho certeza que você está cheio da força de Deus, da unção do Espírito Santo, do poder de Deus. E se você não conhecia essas 5 armas, hoje eu te apresento. Mesmo que você não consiga viver tudo de uma vez, que seja uma meta na sua vida usar poderosamente essas armas que Nossa Senhora nos apresenta, sendo as 5 pedrinhas que vão derrubar o Golias, que é o nosso inimigo. Primeira pedrinha, meus irmãos, muito esquecida nos dias de hoje: o jejum. Nossa Senhora pede o jejum e com o tempo você vai chegar ao ideal do que ela pede, que é 2 vezes por semana, não só na sexta-feira, que é o dia penitencial, mas também na quarta-feira. Se você quiser saber um pouco mais sobre o jejum, aqui no quadradinho vai aparecer um vídeo da irmã Maria Letícia falando para você e te explicando sobre o jejum. Outra pedrinha é a palavra de Deus, pelo menos um trechinho todo dia, mas o ideal seria que você se alimentasse, lesse os livros a começar do Novo Testamento, se aprofundar, ficar amigo da palavra de Deus, porque não conhecer a Bíblia é não conhecer Jesus Cristo. Terceira arma que você precisa usar é a reza diária do Santo Rosário. Nossa Senhora em Fátima pedia o terço, em Lourdes ela pediu o terço, mas nesses tempos ela pede que nós rezemos o rosário completo. A batalha é muito grande e se você fizer o que a Virgem Maria está te pedindo, você vai ver que a sua vida está selada, poderosa na graça de Deus. Claro que não vai ser de um dia para o outro que você vai aprender a rezar o Santo Rosário. Todos os terços eram 3, hoje em dia são 4 terços, mas Nossa Senhora mesmo foi ensinando aos poucos para ir crescendo na sua vida com a meta de rezar os 4 terços do Rosário. Outra, 4ª arma que você vai usar, a confissão. Mas a igreja pede que no mínimo eu me confesse 1 vez por ano. Tem mais de 1 ano que você não se confessa? Valha-me Deus! Se confesse logo. Pelo menos 1 vez por ano, a igreja nos obriga a confessar. Senão você não está vivendo como um cristão. Agora, Nossa Senhora pede nas suas aparições que não nos confessemos 1 vez por ano. Nossa alma é mais importante que o nosso corpo. Não podemos tomar banho com frequência no corpo e a alma ficar suja. Nossa Senhora pede, como solução para muitos males desses tempos, a confissão mensal. E por último, meus irmãos, a pedrinha mais importante de todas, e todas elas nos preparam para a Eucaristia, vivida com profundidade, vivida com real amor. E se você por algum motivo não pode comungar, você vai pedir no seu rosário, você vai pedir no seu jejum que Deus tire da sua vida essa situação de pecado. E você vai ver se Deus não é poderoso o suficiente para te ajudar a se libertar desse pecado e se confessar e comungar em estado de graça. Nunca
comungue em pecado mortal. Os santos tiveram visões de que quando nós comungamos em pecado mortal, nós entregamos Jesus a Satanás para ser crucificado de novo. Nunca comungue em pecado mortal. Por isso, todas essas outras armas nos preparam para vivermos intensamente a nossa vida eucarística, de adoração, e Nossa Senhora pede, pelo menos aos domingos, recebermos a Sagrada Comunhão. Se você está em estado de pecado grave, você comunga espiritualmente pedindo a Deus que te ajude a resolver essa situação que está ainda errada, e nosso Senhor não vai te desamparar e vai te corrigir. Essas 5 armas, meus irmãos, eu coloquei de maneira muito breve aqui, mas você deve conhecer e se aprofundar. Eu convido todos para fazerem parte do nosso canal no Telegram, canal Instituto Hesed. Nesse canal nós vamos ter conteúdos exclusivos de formações, de áudios, de orações, de muitas coisas boas, novidades do Instituto. Para conhecer melhor o Instituto e para crescer nessa intimidade com Deus, você se inscreve nesse canal nosso do Telegram, e lá eu vou mandar um áudio explicando cada uma dessas 5 pedrinhas de uma maneira mais detalhada, como vivenciar, como aprofundar na vivência de cada uma dessas armas poderosas que Nossa Senhora pede que todos nós vivamos nesse tempo difícil de batalha, de guerra espiritual. E agora eu quero ouvir de você, qual tem sido a sua participação nessa obra de evangelização? Você tem se colocado a serviço para que Deus possa te revestir dessa armadura? Você que tem recebido tantas bênçãos de Deus, você tem se colocado a serviço para ser digno dessas bênçãos e da proteção de Deus? O que você tem feito pela obra da salvação das almas? Coloca aqui no comentário, o que eu tenho feito para ajudar na obra da difusão do Evangelho? Será que eu tenho pelo menos rezado pelos padres, rezado pelas religiosas, religiosos, rezado pelos irmãos aqui que estão fazendo essa evangelização? Tenho contribuído pelo menos me inscrevendo no canal, dando meu like, rezando, mas não somente nessa parte de rezar. O que eu tenho feito? Será que eu tenho ao menos uma vez por semana dado o meu tempo para participar de alguma obra social da igreja, participar de alguma obra de evangelização? Ou ao menos, será que eu tenho tido vergonha ou se eu tenho tido coragem de falar de Jesus no meu ambiente de trabalho, falar do perdão, falar do amor de Deus, falar das maravilhas que o Senhor tem me dado? Será que eu tenho transbordado? Coloca aqui para a gente, compartilha com a gente o que você tem procurado fazer. Não é para se ostentar, mas é para estimular os outros irmãos de fazerem. Ou se você acha que não tem feito nada, diz: Senhor, eu reconheço que eu não tenho feito nada, me ajuda a ser grato. E tudo que eu tenho recebido de vós me ajuda a transbordar de alguma forma, ajudando a obra de evangelização. E assim você será mais abençoado, mais protegido, mais revestido de armas para vencer nessa luta, nessa batalha. Por isso vamos rezar juntos a Quaresma de São Miguel, e hoje vamos colocar a intenção evangelizadora, colocar nessa Quaresma a intenção por todos aqueles que anunciam bem, que anunciam a palavra de Deus, que anunciam o Evangelho, que São Miguel e os santos anjos possam conduzir e proteger todos esses irmãos e irmãs que têm evangelizado. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus,
tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de as receber depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Consagrando a São Miguel Arcanjo a missão que ele tem para nós nessa nossa vida e a nossa família. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me, consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu um miserável pecador. Mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me. Assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar de todo o meu coração o meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria, e impetrai-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória.
Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos, e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta final, e que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu fico feliz porque você não somente é uma pessoa que participa e que recebe graças rezando conosco, mas eu tenho certeza que você vai querer corresponder, rezando mais, dando sua vida pelas pessoas que precisam da sua oração, que não conhecem ainda o amor de Deus. Por isso, se torne esse apóstolo, divulgando esse vídeo, divulgando as obras de Deus, divulgando também o nosso canal. E aqui na descrição, além do Telegram, que eu te chamei a você fazer parte desse nosso canal no Telegram, nós vamos deixar também umas regras que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que quem vivesse essas regrinhas estaria vivendo realmente a sua consagração batismal, como um cristão verdadeiro, protegido e selado no Imaculado Coração dela, vivendo as 5 armas que eu disse, as 5 pedrinhas, e também aqui tem essa regrinha muito especial para você pautar a sua vida por essas indicações de Nossa Senhora. Eu quero também fazer um outro convite. Agora, no encerramento da Quaresma de São Miguel, vamos ter aqui em casa, em Fortaleza, o encerramento, mas eu estarei lá no Rio Grande do Norte, em Natal, na nossa nova casa de Natal. Vamos fazer um momento especial no dia 28, sábado, de encerramento da Quaresma de São Miguel. Eu estarei com você do Rio Grande do Norte, de Natal, para celebrarmos juntos esse momento, num momento de louvor, de pregação, de convivência espiritual juntos. E também no dia 4 de outubro, eu estarei lá no nosso mosteiro de Brasília, também fazendo esse momento espiritual com vocês, rezando, pregando, para que possamos crescer no amor de Deus e na experiência com a sua misericórdia. Depois de receber, todos nós estamos com esse compromisso a partir de hoje, transbordar e evangelizar. Não perca a oportunidade de falar para as pessoas desse Deus que tanto te amou e que quer amar a cada uma delas e curar a cada um que abrir o seu coração. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.